A Câmara aprovou uma boa lei, tá? A lei foi proposta pelo deputado Gustavo Gayer e acabou sendo aprovado um substitutivo do Sostene de Cavalcante, ambos da oposição. A lei basicamente veda o uso de sigilo sobre informações de viagem, né? Então vamos entender essa história aqui, porque o Lula e a Janja estão usando isso pra caramba. Tudo que é viagem do Lula e da Janja está sendo colocado como sigilo de não sei quantos anos, sigilo de 100 anos. Você lembra que o Lula na campanha falou que ia acabar com sigilo, que não ia ter sigilo, não sei o que lá? Ao contrário, o Lula colocou muito mais sigilo que o Bolsonaro em um monte de informações. Por quê? Porque a Janja e o Lula extrapolaram nas viagens aí internacionais. Adoram a Madame Janja e o Madame Lula, né? Adoram viajar e ficar em hotéis de luxo, não sei o que lá. Aí botava em sigilo, porque não é informação pessoal e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui, porque me parece uma coisa positiva. O decreto mantém sigilo em algumas informações de viagem que podem comprometer a segurança, mas permite o acesso às informações de custo, o que é importante, porque é preciso que a sociedade avalie se realmente valeu a pena o Lula ficar passeando com a Janja para cima e para baixo sem conseguir absolutamente nada que não seja emporcalhar a imagem do Brasil no exterior, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Essas notícias foram sugeridas por X100, Velho Marinheiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, agenda de Janja e viagem de Lula. Câmara aprova projeto que proíbe sigilo sobre dados públicos, né? Por quê? Eram dados públicos, mas o Lula e a Janja alegavam que eram dados pessoais e daí acrescentavam na LGPD, lá na Lei de Acesso à Informação, colocava sigilo enorme, né? A Câmara dos Deputados aprovou nessa quinta-feira um projeto de lei, foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda tem que ser aprovado no Senado para começar a valer, e tem que ser sancionado pelo Lula. Se o Lula não sancionar, se o Lula vetar, isso vai ser, pode ser derrubado o veto, mas né, só depois disso que vai começar a valer mesmo, então não vai valer já imediatamente, né? O texto altera a Lei de Acesso à Informação para deixar explícito que despesas de custeio e representação, como diárias, alimentação, hospedagem, etc., devem ser obrigatoriamente divulgadas, tá? O projeto era de autoria do Gustavo Gayer e foi relatado pelo Sostene Cavalcante. A proposta veio com uma resposta da oposição aos sigilos impostos por viagens oficiais do Lula. A gente sabe que o Lula gastou dinheiro como se não houvesse amanhã, ficou em hotéis, só hotel de primeira linha, né? E agora não quer divulgar as informações porque pega mal para ele, né? Tá aqui, ó. Antes de mais nada, vamos ver aqui o projeto aqui, ó. O projeto é o projeto de lei 3240 de 2025 e basicamente esse daqui é o substitutivo aqui, ó. Esse aqui, a página do projeto está aqui, tem todas as informações sobre o PL aqui, e aí o que foi aprovado no final é esse substitutivo aqui feito pelo deputado Sostene Cavalcante, tá? Então tá aqui, ó. A Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, passa a vigorar com as seguintes alterações. No artigo 7º da lei, acrescenta aqui o inciso 9, né? Então tá aqui, essa aqui é a Lei de Acesso à Informação, que é a lei onde fica definido esse negócio de sigilo e coisa e tal, que informação que é divulgada, que informação que é sigilosa. Aí tem aqui, ó, o artigo 7º diz aqui, ó, o acesso à informação de que trata essa lei compreende, entre outros, o direito de obter. Então, ou seja, qualquer pessoa da sociedade civil pode solicitar informações sobre. Aí fala aqui, orientação sobre procedimentos para processo, informação contida em registros ou documentos, informação produzida e custodiada por pessoa física, um monte de coisa, inciso 7, inciso 8 foi vedado. Aí você tem aqui, entra o inciso 9 aqui nessa lei, ó. Informações pertinentes à despesa de custeio ou de representação, inclusive diária, alimentação, hospedagem, passagem, aquisição de bem, despesa de locomoção e a despesa paga via suprimentos de fundos. Então toda a questão de despesa da viagem é necessariamente pública, tá? Por que isso? Porque o Lula dizia que não, que isso é informação pessoal, pode comprometer a segurança. Aí mudou também aqui, ó, no artigo 23. A classificação de informação que trata o inciso 7, vamos entender o que é o artigo 23 primeiro aqui. Artigo 23. São consideradas imprescritíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa da soberania nacional ou a integridade territorial. É aquilo que eu estava falando, né? Existem algumas informações que realmente precisam de sigilo, não podem ser divulgadas, né?
prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações internacionais do país, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Enfim, tem algumas informações aqui que são colocadas nessa coisa, né? E aí, o que inclui aqui? Inclui o parágrafo 1º, a classificação de informações que tratam o inciso 7. Então vamos ver qual é o inciso 7 aqui, ó. Aqui, ó. Inciso 7. Não se pode divulgar informações que põem em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou seja, era esse inciso aqui que a Janja e o Lula estavam se usando para dizer que não podiam revelar os dados de viagem, que está pondo em risco o Lula e a Janja. Porra, pô, nem risco nada, a gente quer saber quanto é que vocês gastaram nessa porra, ninguém quer saber onde... Ah, e tá no 4º andar, na janelinha da direita ali, se você for lançar uma granada, joga nessa janela aqui para matar o Lula. Eu entendo que não pode dizer exatamente em que quarto que tá o Janjo e a Lula lá na viagem deles, porque senão poderia sofrer um atentado e coisa e tal. Não é esse tipo... Agora, o custo tem que estar, o custo tem que dizer qual que é o valor que pagou nessa parada, né? Então tá aqui, ó, o que diz aqui, ó? A classificação de informações que trata o inciso 7 desse artigo não compreende informação pertinente a montantes relativos a despesas e custeios de representação, inclusive diária, pipipi, e coisa e tal. Ou seja, o que está dizendo aqui é, você pode manter segredo sobre qual é o quarto que o Lula tá, qual é o andar que o Lula tá, qual é que tipo de lagosta que o Lula comeu, o que ele pediu para o almoço, porque isso poderia ser usado para alguém atacar o Lula e a Janja e botar em risco a integridade física deles. Mas o custo, quanto é que custou essa parada, tem que ser disponibilizado, né? Parágrafo 2º. Em caso de deslocamento, seja por via terrestre, aérea ou aquática, a proteção à segurança de altas autoridades nacionais, estrangeiras e seus familiares se dará pela restrição de acesso a informações estritamente operacionais, vedada a ocultação das informações relativas à despesa em si, observado o parágrafo 2º do artigo 7º dessa lei. Ou seja, mais uma vez, quando você fala de uma viagem, você não vai dizer que o Lula vai pegar o avião 579.34 que vai sair do Charles de Gaulle às 7h15 e vai chegar no Rio de Janeiro às 7h28, porque você falar exatamente qual é o avião, qual é o percurso, poderia ser usado para um ataque, poderia colocar em risco. Mas o valor tem que estar, quanto é que custou essa bagaça dessa viagem, né? E ainda tem mais aqui, artigo 24, né? Artigo 24 é o artigo seguinte aqui, ó. A informação em poder de órgãos e entidades públicas, observado seu teor em razão da impressibilidade de segurança do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada, tá? Ultrasecreta, secreta ou reservada tem a ver com o prazo que vai levar isso aqui. Tá aqui, ó. Os prazos máximos de restrição à informação, conforme a classificação, vigoram a partir da data da sua produção e são os seguintes. Ultrasecreta pode ficar com 25 anos de sigilo. Secreta, 15 anos, reservada, 5 anos. Tá? Tem outros critérios também, não é só isso não. Mas essa é a principal diferença. Ah, Peter, e onde é que vem o sigilo de 100 anos? O sigilo de 100 anos vem de uma outra lei, que é a LGPD, que é sobre dados pessoais. Dados pessoais têm sigilo de 100 anos, que é para garantir que a pessoa já morreu quando o sigilo sobre aquela informação pessoal dela for liberada. Tá? Então é outra lei que não tem a ver com essa. Mas de qualquer forma, diz aqui, ó, o parágrafo 2º vai ser colocado da seguinte maneira: as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente, vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição, sem prejuízo no disposto em outras coisas dessa lei. Ou seja, o que está dizendo aqui ó, hoje diz assim, ó, as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente, vice-presidente e respectivos cônjuges serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Só que aqui muda, em caso de reeleição, conforme, sem prejuízo do disposto dos incisos tal, tal e tal, que quer dizer o quê? Basicamente que as informações de custo, o custo da coisa tem que ser liberado. Não precisa dizer qual foi o quarto que o Lula ficou no hotel de luxo lá em Brasília, ou onde quer que ele ficou lá na Europa, em Portugal, na França, sei lá. Mas precisa dizer quanto é que custou. Quanto é que custou o quarto que o Lula ficou lá nesse hotel, né? Aqui, ó, não se aplica o disposto nesse dispositivo a informação pertinente à despesa. Bom, tem outras coisas aqui que eu acho que... vocês entenderam a lógica. A lógica da coisa pode colocar algumas coisas da viagem em sigilo? Até pode, mas não pode colocar em sigilo o custo da viagem. O custo da viagem tem que aparecer, porque isso não é informação pessoal, não é informação protegida pela lei de acesso à informação, né? Então,
Acho uma boa medida, mas eu ressalto para vocês isso. O que o Lula vai tentar controlar isso aqui? Vai tentar dizer que é da lei de proteção de dados pessoais. Vai dizer que é dado pessoal é 100 anos de sigilo. Então, assim, acho uma boa lei, mas senti falta de alterações também na LGPD. Precisava alterar a LGPD também para evitar a classificação dessa coisa, né? Tem um ponto interessante aqui, ó. A lei da improbidade administrativa inclui no artigo 11 aqui, olha só, a lei da improbidade administrativa, artigo 11, vamos lá. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas, né? Então aqui está descrevendo quais são os atos que constituem um ato de improbidade administrativa. E daí inclui aqui, ó, inciso 13, impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Ou seja, se você entende que a divulgação de valores de uma viagem foi colocada dessa forma para ajudar o Lula numa eleição, por exemplo, isso é um ato de improbidade administrativa, isso cai para crime de responsabilidade e, portanto, para impeachment nesse caso, né? Também alteram algumas outras leis aqui, ó. A lei do impeachment aqui, ó. Coloca na lei do impeachment aqui, ó, como uma causa de impeachment, impor sigilo à informação para obter proveito pessoal de terceiro e coisa e tal. Então, é uma boa lei. Senti falta de falar também da LGPD, mas é uma boa lei, sem dúvida alguma. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.